você vai entender por que Deus ele guiou a Abraão. Por que motivo Deus se inclinou para Abraão? Está escrito assim: eu, Senhor, escudrinho el coração e examino la consciência, ou los pensamentos, para dar a cada homem según su camino e según el fruto de quê? Então, por que Deus eligiu Abraão? Porque Deus ele é capaz de ver o que há dentro da persona. Ele consegue ver as intenções da persona. Ele consegue ver se aquela persona vai ou não obedecer-lo. Então, quando Deus ele mirou para Abraão, Deus ele encontrou em Abraão o tipo de homem que ele buscava. Um homem de palavra, um homem íntegro, um homem que mesmo vivendo em uma sociedade idólatra, mesmo vivendo em uma sociedade de pessoas incrédulas, ele mantinha a palavra dele com respeito a sua mulher. Porque mesmo a esposa sendo estéril, ele era fiel a ela, mesmo que não era na lei, não havia uma obrigação. Ele podia ter quantas mulheres quisera, mas ele era um homem de palavra. Ele empenhou a palavra de ele com aquela mulher, e ele mantuvo essa palavra. Então Deus encontrou nele o tipo de homem que Deus ele quer encontrar em nós outros. Personas de palavra. Personas de palavra. Hoje você vê que na sociedade em que vivimos, as pessoas não têm, é o que menos têm. A pessoa ahorita te disse uma coisa e depois já te disse outra. Ou não é verdade? Você vê nos tempos passados, todos os assuntos se resolviam com lá. Eu me acordo, por exemplo, que meu papá, ele era um homem de palavra. Se ele empenhava a palavra dele com alguém, aunque ele saliera perdendo dinheiro, mas ele cumpria com a palavra dele. Ele não volvia atrás com a palavra dele, não volvia. De ouvir meu papá ter perdas, de ouvir meu papá ser malos negócios e perder, mas ele não volvia atrás com a palavra dele, porque ele empenhava na palavra e ele cumpria a sua palavra. E às vezes nós outros vemos pessoas que elas dizem uma coisa e logo dizem outra. Então Deus encontrou em Abraão o que ele buscava, alguém que fora como ele, alguém que fora de palavra, alguém que honrasse a palavra que dava, não na persona de doble palavra, mas uma persona de uma só palavra, de caráter. Você vê que está escrito no livro de Job, que Deus dijo a Satanás: viste a mi servo Job, homem íntegro, recto, temeroso de Deus, apartado do mal. Ou seja, caráter. Homem de caráter. Se nós outros queremos que Deus ele venga a ser em nossa vida coisas gloriosas como as que leemos na vida de Abraão, nós outros não podemos ser personas de duas palavras. Nós outros não podemos ser personas que uma hora hablamos uma coisa e logo hablamos outra. Que empenhamos a palavra aqui
e depois la desempenhamos. Que prometemos uma coisa e depois não cumprimos. Porque Deus, Ele mira o que há dentro de você. Por isso que Ele não comete injustiças. Deus não comete injustiça exatamente porque Ele é capaz de ver quais são nossas verdadeiras intenções. Por isso que Ele não se equivoca. Por isso que o juízo de Deus é justo. Por isso que Ele não comete erros. E você vê que Abraão, ele por causa da palavra, ele obedeceu. Deus sabia que ele ia obedecer. Porque Abraão não viu Deus. Ele não viu Deus. Ele apenas escutou. Ou seja, Deus falou com ele, no intelecto dele. Abraão não tinha uma referência de nadie. Hoje nós outros temos a Bíblia como referência. Ou seja, nós outros não temos motivos para dudar de lá, porque está aqui registrada. E ademais de lo que está registrado aqui, você viu o testemunho. Você viu o testemunho? Você viu, a senhora era conhecida como o quê? Lá que não pagava, lá que não tinha para comer. Ela era conhecida assim. Mas um dia ela escutou o quê? E ela obedeceu essa palavra. E você vê o que aconteceu com ela? E você tem essa referência. Você tem a Bíblia, você tem testemunhos, você tem todos os motivos para crer. Mas Abraão não. Que referência Abraão tinha? Qual o testemunho que ele viu? Qual o testemunho que alguém mostrou para ele e disse assim: Abraão, mira, fulano tomou a decisão de obedecer, mira o que aconteceu com ele. Ele não teve essa referência. Não teve. Ele simplesmente olhou e e obedeceu. Contra todo e contra todos. Eu estava falando ahorita com alguns pastores, quando Deus digo para ele: vete de tu terra. Vete de tu terra. Primeira coisa, as terras eram a coisa mais preciosa, porque naquela época não havia escritura. Se você saliera de la terra, outro lá tomava e você não podia reclamar. Hoje não. Se você tem uma propriedade, você pode viajar tranquilamente. E se amanhã você regressa aí alguém dentro de sua propriedade, o que você faz? Você chama a polícia, você coloca a justiça e la echa. Porque hoje você tem uma escritura que diz que aquele lugar lhe pertence. E nos dias de Abraão, não. Se ele se fora daquela terra, que era uma terra buena, não era uma terra mala, ele perderia ela para sempre. Ele não teria mais direito a reclamá-la, porque já se lhe havia passado, outro já tomava possessão. A primeira coisa era essa. A segunda coisa que Deus digo: deja tu parentela. Você vê, hoje nós outros temos laços familiares fortes. Ou não é verdade? Você vê quando há dia de la madre, dia del padre, dia del niño, Navidad. Não é assim? Ou seja, a pessoa está deixa de vir à igreja para poder estar com a família. Por causa deste laço familiar, deste apego familiar. Algum pecado, ó bispo? Não. Mas claro que você deve sempre buscar a Deus em primeiro. Mas esse é outro assunto que trataremos outro dia. Mas aqui eu quero mostrar, se nos dias de hoje há esse vínculo. Imagine nos dias de Abraão, aonde a família toda vivia dentro de comunidade. A pessoa envelhecia, moria, os filhos, os netos, iba passando as terras, os negócios, tudo iba passando de família, de um para outro. Ou seja, viviam e cresciam juntos.
Imagine quando Deus dijo isso para Abraão: vete de tu parentela. Ou seja, era como desgarrar, é como rasgar a carne. E deje la casa de tu padre. O padre de ele já era um homem viejo. E Deus digo: aún na terra que te mostrarei. Ou seja, Deus não digo se a terra era melhor, Ele não digo se a terra era buena, Ele não digo se era norte, sul, leste, oeste, Ele não digo absolutamente nada. Deus digo só para que ele se fuera. E Abraão nunca havia tenido o testemunho de nadie que hubiera hecho esto. Volvemos ao início. Mas eu, o Senhor, escudrinho o coração. Ou seja, Deus sabia que Abraão lo ia obedecer, mesmo com todo o dolor que ele ia sentir, mas ele ia obedecer. E por isso que Deus teve que cumprir nele o que prometeu, porque mesmo em contra de sua carne, mesmo em contra de sua tradição familiar, mesmo em contra das ideias familiares que existiam na época, mesmo em contra todo o que era normal da época, ele foi em contra de tudo isso, por obedecer a uma voz. Ele não viu Deus, ele apenas escutou. E ele lo hizo. Hoje em dia, Deus não encontra essa mesma facilidade nas pessoas. Porque as pessoas quedam presas e apegadas a lo que ela tem, porque ela crê que isso é muito. Então, se ela crê que aquela relação, aquela pareja é todo, mas ela sabe que aquele é um problema. E Deus já digo para ela: sal desta relação. Sal dessa relação, mas ela insiste em quedar-se. Eu estava atendendo uma pessoa que me escreveu e ela me disse assim: o bispo, eu vou à igreja, eu sou uma pessoa fiel, só que em meu trabalho eu conhecia um muchacho e me gostou o muchacho e o muchacho le gostou a mim também, nós estamos gostando, mas ele não é da igreja. Eu queria, o bispo, você sabe, eu quero a ele me quer a mim. Ou seja, ela sabe que está errado, porque o Espírito Santo já falou com ela, mas você vê a pessoa sigue insistindo. Como que Deus se vai manifestar com sua grandeza se a pessoa não obedece? Se a pessoa não quer fazer o que ele manda, mas ela quer fazer o que ela quer. Então, quando nós vemos testemunhos como da senhora, nós vemos que Deus ele continua ele mesmo. As pessoas que não são as mesmas, mas Deus é ele mesmo. Ele empenhou na palavra, ele cumpre essa palavra, mas ele só não pode cumprir essa palavra com quem cumpre com a palavra dele também, com quem obedece a sua voz sem questionamento, a um que lhe rasgue, a um que lhe arranque um pedaço, mas a pessoa não obedece. Então, Abraão para nós outros é uma referência exatamente por essa causa. Ele não tinha exemplo de nadie, ele não tinha testemunho de nadie, ele não tinha nenhuma referência de alguém que havia obedecido. Ele havia ido bem, ele nunca havia, mas ele escutou aquela voz. Deus falou com ele e ele obedeceu. Lhe custou? Sim, lhe custou, porque ele estava indo para o desconhecido,
Ele estava indo para um lugar que ele não tinha ideia que se ia encontrar, mas ele obedeceu. Então, se você quer que a obra de Deus seja hecha em sua vida, então se não questione o que Deus manda, não indague. A palavra de Deus não é para ser debatida ou discutida, a palavra de Deus é para ser obedecida, é para obedecer. E quem obedece, vê as promessas cumprir-se, vê a obra de Deus sendo hecha, porque eu tenho certeza, Senhor, Senhora, que Deus trajo cada um de vocês aqui para ser algo em sua vida que você nem sequer se lo imagina. Você pense, Abraão, ele creia que aquela terra que estava já ao outro lado de aquela porta ali, ele creia que aquela terra era... Nós temos a imagem de Harã e Canaã, lá temos aí. Eu vou mostrar para você uma imagem aqui. Se passaram 4.000 anos de Abraão hasta nossos dias. Aí está Harã, a terra que Abraão vivia. Mira, essa é a terra. Allí está Canaã, a terra para onde Deus lo enviou. Mira a diferença de uma para outra. Mira o que é Harã, que são ruínas, hasta o dia de hoje. Eu fui allá e Harã é um pueblito. É um pueblito. Tem suas ruínas. As ruínas, aquela porta ali, é a porta por onde Abraão passou, que era a porta da cidade. Ou seja, essa era a situação de Abraão. Ele creia que Harã era algo muito que... Mas Deus digo, vete de tu terra e vá para a terra que eu te mostrarei. E mira a terra de Israel hoje. A terra que Deus prometeu a Abraão. Mira que diferença. Uma potência tecnológica, potência econômica, potência militar, potência científica, a terra que Deus deu a Abraão. Mas todo porque ele simplesmente quer? Obedeceu. E isso é o que Deus mandou. Então é isso que você tem que pensar. Quando Deus lhe manda ser algo, obedeça. Porque se você não quer obedecer, sabe o que vai acontecer com sua vida? Você vai quedar como Harã. Você vai quedar apenas com as ruínas. Assim. Então se meu matrimônio vai quedar em ruínas, minha economia vai quedar em ruínas, minha família vai quedar em ruínas, minha vida vai quedar em ruínas. Mas não é porque Deus quer, é porque eu não quis ser. Porque eu tive medo de lançar-me ao desconhecido. Eu tive medo de confiar em la palavra. Mas Abraão, ele confiou. Ele creu em lo que Deus falava. E ele foi. E mira aí. Será que Abraão se imaginava que assim seria a terra que Deus lhe estava dando? Não. Claro que naquele entonces não era assim, evidentemente. Mas mira no que Deus isso. Assim acontece quando você obedece. Quando você toma a decisão de obedecer a Deus de maneira incondicional, você sai de uma vida de ruínas para uma vida exitosa. Você sai de uma vida de dolor para uma vida de abundância. É isso que Deus faz. Mas se você queda preso a isso que você tem, crendo que isso é muito, você vai quedar em la ruína. Obedeça. Diga a Deus: Senhor, eu te vou obedecer. Porque com certeza Deus já mandou cada um a ser determinadas coisas que hasta hoje você não las hizo. Você resiste. Com certeza Deus
já lhe pediu coisas que você não se las quiso dar. Ele lhe mandou a ser determinadas coisas que você não quis fazê-las. E isso está retrasando a obra dele em sua vida. Está retrasando. Não é que ele não queira, é que ele não vai ser mientras eu não tome a decisão de obedecê-lo, tal qual. Tal qual.